pessoal, meu nome é Daiane e os componentes do meu grupo é Gabriele, Ana Maria e Juliana. Vamos falar sobre o AVC, que é uma doença do sistema nervoso. Vou fazer um breve resumo sobre o que é a doença. O acidente vascular cerebral, AVC, acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral, que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que acomete mais homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. As meninas vão responder algumas das principais dúvidas sobre a doença através de uma caixinha de perguntas aqui no Instagram. Criamos esse perfil para responder as principais dúvidas sobre a doença. Em seguida, elas vão falar mais sobre as características do AVC, o que é, as causas, os diagnósticos possíveis e os tratamentos. Fiquem ligados. Olá, me chamo Ana Maria e hoje eu vou falar um pouco sobre os maiores fatores de risco que podem levar um indivíduo a ter um AVC. Um dos maiores exemplos seria a idade avançada, seria a predisposição genética, seria acometido bastante por homens. Você sofreu um acidente, bateu a cabeça, você pode ter um aneurisma cerebral que futuramente pode te levar a ter um AVC. Fatores variáveis, como por exemplo, maus hábitos saudáveis, pessoas com diabetes, pessoas hipertensas, pessoas que fazem uso de cigarro, pessoas que têm uma quantidade alta de lipídios no sangue, são pessoas que têm uma predisposição maior a ter o AVC, são fatores de riscos que devem ser levados em consideração. Sim. Eu sou Maria Gabriela e vou falar um pouco sobre os tipos de AVC. Existem 3 tipos de AVC: o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico e o AVC transitório. No AVC isquêmico acontece quando vasos do sistema circulatório que fazem suprimento de sangue e oxigênio ficam obstruídos ou entupidos. E pode acontecer por diversos motivos, como materiais de placas de gordura ou coágulos sanguíneos. O AVC hemorrágico faz com que o paciente tenha um rompimento efetivo de uma ou mais veias cerebrais que pode gerar um sangramento e uma grande pressão no cérebro. Olá, galera, me chamo Juliana e vou tentar descomplicar um pouquinho para vocês em relação ao diagnóstico e o tratamento contra o AVC. O diagnóstico geralmente é feito por exames de imagens que são pedidos pelos médicos para identificar qual a área do cérebro foi mais afetada. Tomografias computadorizadas também são essenciais e também geralmente são pedidas pelos médicos para identificar o AVC isquêmico agudo, demonstrando os sinais de isquemia no cérebro, ok? Pessoal, agora eu vou dar 3 diquinhas para vocês identificarem uma pessoa que está tendo um AVC. Primeiro passo, peçam para ela sorrir. Se ela sentir alguma dificuldade em sorrir, já fiquem atentos. Segundo passo, peçam para ela levantar o braço. Se ela não conseguir deixar o braço levantado, já é outro sinal. Terceiro passo, peçam para repetir uma frase que vocês falarem. Se um desses passos ela sentir dificuldade, liguem imediatamente para o SAMU 192. Pessoal, agora eu vou tentar explicar para vocês quais são os procedimentos clínicos feitos assim que um paciente chega no hospital com sinais de AVC. Checar a temperatura e checar a pressão arterial é um dos primeiros procedimentos serem feitos nesse paciente. Checar a glicemia também é um dos pontos mais importantes. Colocar a pessoa deitada caso não haja vômito. Colocar o acesso venoso em um dos braços que não está paralisado. Administrar oxigênio caso a pessoa necessite. E saber o horário que começou os primeiros sintomas de AVC. Checar isso com o paciente, caso o paciente esteja possibilitado a responder as perguntas ou com o acompanhante. Então, muito cuidado com esses pontos. São muito importantes para determinar o diagnóstico, tá certo? Olá, e agora eu vou falar um pouco sobre as sequelas deixadas pós-AVC. O indivíduo que é acometido com acidente vascular cerebral
sofre um processo de espasticidade muscular pós-AVC. O que seria a espasticidade pós-AVC? Seria uma certa dificuldade e endurecimento em algumas partes do corpo, né? Seria ali uma limitação de musculatura no indivíduo. Seria um endurecimento nos dedos, nos braços, tornariam as pernas do indivíduo rígidas, tornariam uma contratura muscular, tornariam... Pessoal, agora eu vou tentar explicar para vocês como é feito o tratamento contra o AVC. Geralmente os tratamentos são feitos em centros de urgências que são especializados para receber pacientes que tiveram e fazem tratamento e pacientes que estão tendo AVC. Geralmente é indicado o remédio trombólítico, que é um medicamento que desfaz e desmancha coágulos sanguíneos ou trombos sanguíneos, ok? Mas esse medicamento só pode ser indicado para uma pessoa de acordo com o seu médico e de caso para caso, tá certo? De acordo com o protótipo clínico e diretrizes terapêuticas específicas, ok? Olá, e agora eu vou falar um pouco sobre a expectativa de vida de uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral. E em algumas pesquisas, alguns artigos, descobriu-se que uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral, ela teve em média 5 anos e meio a menos de expectativa de vida que a população em geral. Ou seja, a pessoa que foi acometida com o acidente vascular cerebral, o AVC, ela perde em torno de 5 anos e meio de vida em relação a uma pessoa que não foi acometida com a doença. Olá, e agora eu vou falar um pouco sobre como prevenir um AVC no indivíduo. E uma das maiores formas de como prevenir um AVC no indivíduo é o controle da hipertensão arterial, a redução do colesterol no sangue, a redução do uso de cigarros ou não fumar ou parar de fumar também é um dos grandes fatores de como prevenir o AVC. A redução do diabetes, o tratamento contra a apneia do sono, a prática regular de atividades físicas é um dos maiores fatores que podem prevenir o indivíduo de ter um AVC. E quando se trata de restrição de alimentos em relação às pessoas que sofreram AVC, o controle do sódio, o controle do sal na alimentação é essencial, principalmente porque um dos maiores fatores que leva o indivíduo a ter o AVC é a hipertensão, é a pressão arterial no sangue. Ou seja, o controle do sódio é essencial para as pessoas que sofreram AVC. Até porque pessoas que foram acometidas com acidente vascular cerebral podem até ter mais de uma vez o AVC. Ou seja, o controle do sódio na alimentação é essencial, assim como os demais hábitos que devem ser saudáveis. Gente, o tempo de recuperação do AVC pode durar semanas, meses e até anos. Isso vai de cada indivíduo. Tem pessoas que conseguem se recuperar mais rápido e sem sequelas. Já tem indivíduos que vão levar essas sequelas para o resto da vida, que tem que voltar a reaprender a falar, a comer, a se alimentar, a ler, a escrever. Gente, também vários fatores influenciam para a recuperação ser mais lenta ou mais rápida de uma pessoa que teve AVC. Por exemplo, a localização do AVC no cérebro e o tamanho dele. Quanto maior, respectivamente,
efetivamente, mais tempo pode levar para se recuperar, certo? E também a idade e a saúde dessa pessoa que teve esse AVC. Quanto mais idoso, possa ser que demore mais para a recuperação. A recuperação de um paciente que ficou com sequelas após um AVC pode abranger vários profissionais de saúde, como terapeutas de fala, fisioterapeutas e ocupacionais. Os terapeutas de fala servem para aquelas pessoas que ficaram com problema na comunicação após um AVC. Já os fisioterapeutas podem auxiliar com exercício na reabilitação daquelas pessoas que ficaram com algum problema no andar, que é uma das características do AVC. Já os ocupacionais podem influenciar na recuperação do pessoal que ficou com alguma sequela na coordenação motora. Ok? O impacto do acidente vascular cerebral no paciente e nos familiares é pouco falado, mas de extrema importância. Uma doença impactante tanto para quem a sofre e para os seus familiares. A maioria das pessoas tem uma visão fanalística dessa doença, pois é séria, comum, de rápida evolução e incapacitante. Infelizmente, as pesquisas nas áreas médicas e de reabilitação nos últimos anos têm auxiliado para que as pessoas que sofrem um AVC vivam em condições cada vez melhores. O sucesso do tratamento também depende de uma colaboração verdadeira entre a equipe de saúde, o paciente, membros da família ou outras pessoas próximas, como os vizinhos e os amigos que passaram a cuidar da pessoa acometida pelo AVC. Após um AVC, depressão, as consequências podem ser físicas, de sensibilidade visuais, cognitivas e emocionais. Tudo muda, em menor ou maior grau, na esfera familiar, das relações no trabalho e na relação social também. O indivíduo acometido por um AVC precisa reformular seu modo de vida e isso afeta diretamente não só a ele, como também a todos que o cercam. As dúvidas surgem, todos querem procurar entender melhor o que é o AVC, quais são suas causas, as consequências, a duração das sequelas, probabilidade de recuperação e principalmente como comportar e agir em frente a essa nova realidade, né? O conhecimento é sempre e foi a melhor maneira para entender, aceitar e então auxiliar na reformulação do modo de vida, permitindo que o paciente tenha uma vida mais independente e possível, em que seus familiares e amigos possam interagir e vê-lo como alguém que passou a ter apenas algumas limitações, mas que tem muitas possibilidades. Que é uma pessoa que precisa de atenção, de carinho, amor e, acima de tudo, respeito, né? Pelos novos limites e desafios impostos pelo AVC, né? Então, pessoal, todos os familiares são afetados pela lesão cerebral, não somente a pessoa com lesão, ou o cuidador, né? Entendam o que está acontecendo, quais as limitações, mas também os novos caminhos que podem e devem ser trilhados, né, por essa pessoa.